Boa noite, amigos, amigas. Boa noite. Que bom estar aqui de novo. Esta casa tem um calor especial para o nosso coração. Nos sentimos extremamente energizados quando adentramos aqui e principalmente quando chegamos aqui na frente. Agradecemos este carinho e rogamos a Jesus que os mantenha aqui dentro. É claro, né? Que possam continuar vendo sempre. Hoje nós vamos falar sobre a famosa frase de Jesus: brilhe a vossa luz. Na realidade, tem se visto muita tristeza rolando por aí. Corações em desalinho por conta de situações confusas de afetividade, famílias se dissolvendo, amigos virando-se as costas, e sentimos a necessidade de lembrar dessas frases poderosas de Jesus, que mexem com o nosso coração, nos forçando a refletir e ver, como Jesus disse a Marta e Maria, quando Jesus chega na casa em Betânia de Lázaro e senta-se na sala para ensinar. E Maria, mais que depressa, senta aos seus pés. E como uma multidão acompanhava Jesus, a sala ficou repleta e do lado de fora também, muitas criaturas, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Mas Marta era muito responsável e sabia que Jesus iria até altas horas da noite e que muitos iriam comer ali na casa dela. E ela era a responsável por aquela família, pensava, e pôs-se a fazer logo a sopa, a organizar os quartos onde acomodariam as pessoas e tal. E aí, numa das ocasiões que ela passa pela porta da sala, ela ouve Jesus falar sobre a importância do trabalho. E então, ela para e diz: aproveitando, Mestre Jesus, gostaria que o Senhor chamasse a atenção da Maria. Ela também mora aqui. E me deixa sozinha fazendo todas as tarefas da casa. E Jesus olha para ela com um olhar de ternura e diz: Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas, enquanto que só uma é essencial. Maria escolheu, e é a melhor parte. Agora imaginemos nós, Jesus na nossa casa, em pessoa, fisicamente, nos ensinando, e a gente vai fazer sopa, né? Só que a lição de Jesus é imortal, é para todo sempre. 2000 anos depois, nós nos vemos envolvidos com as coisas do mundo, as trincas do dia a dia, os afazeres de casa, a família, o trabalho, as obrigações, e deixamos coisas muito importantes de lado, como segurar nas mãos uns dos outros, ficar de mãos dadas. Quem aqui em casa fica de mãos dadas com o companheiro, a companheira, com o filho, com o irmão, né? Então, são coisas importantíssimas que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e questionar. Enfim, vamos começar hoje, né, para dar início ao nosso trabalho, com a parábola da candeia. Está escrito assim, em Lucas capítulo 8, versículos de 16 a 18. Está escrito assim: ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com um recipiente, nem para colocá-la embaixo de um alqueire, quer dizer, de um móvel, de uma cama, de uma mesa. Ninguém acende uma candeia e a esconde em algum lugar. Ao contrário, coloca-a no candelabro, um lugar alto, ou no velador, a palavra é sinônimo, né? Para que todos aqueles que ali entrarem possam usufruir dessa luminosidade. Essa é a passagem que Jesus fala, mas ele continua nos versículos próximos nos ensinando, e é muito importante que a gente procure decodificar as palavras do Cristo. Pois nada há de oculto, diz Jesus.
que não se torne manifesto. Nada há de oculto que não se torne manifesto. E nada em segredo que não seja conhecido e não venha à luz do dia. Muito importante essas palavras, porque nós, muitas vezes, estando sozinhos, temos os nossos pensamentos com os nossos segredos mais profundos. E nós temos certeza que só somos nós a ouvir aquilo que estamos pensando. E aí vem a doutrina dos Espíritos e nos diz, trazendo uma frase do apóstolo Paulo lá de trás, que onde nós estivermos, há lá uma multidão de testemunhas. Não é verdade? Uma multidão de testemunhas. Que testemunhas são essas? Espíritos superiores preocupados conosco, nosso mentor espiritual, nosso guia, aquele que nos auxiliou na reencarnação, espíritos familiares que acompanham a nossa história, vêm nos visitar oportunamente, espíritos inimigos, né, que nos encontram, lá está fulano na terra, vou lá, vou conversar de perto com ele. Estão por ali nos observando. E espíritos que não têm nada para fazer, né, que estão por aí, os andarilhos, que também podem estar próximos de nós. Então, há sim uma multidão de testemunhas em tudo. Então, nada fica escondido, nada, absolutamente nada, porque o que a Terra nos oferece é uma ilusão de solidão, né? E muitas vezes, quando nos sentimos sozinhos, que nos bate a tristeza profunda, aí, meus irmãos, aí a situação é gravíssima, porque neste momento nós atraímos para nós espíritos extremamente infelizes, que estão se derramando em lágrimas nas hostes escuras do plano espiritual, né? E aí eles vêm e somam as nossas lágrimas, e de repente a gente fica mais triste do que já está, sofre mais do que já está sofrendo. Então são situações que a gente precisa se levantar, né? Incrível que eu estava vendo hoje de manhã, eu fui cuidar dos meus netos em Itajaí, para minha filha, e passou na televisão um desenho do Senhor Tormento, da Lady Bug, acho que é esse aí o nome, Lady Bug, né? Uma vermelhinha. E ela fala desse Senhor Tormento, que é uma coisa, um desenho bem interessante. Quando a criatura sente culpa, o Senhor Tormento se aproveita. Ele é um elemento que está longe de tudo e ele se liga na pessoa quando a pessoa tem sentimento de culpa. E aí ele vai lá e abastece, é mesmo. Olha só o que aconteceu. Você não podia ter feito isso. E agora, o que você vai fazer? E essa pessoa vai ficando mais pesada e não tem por onde escapar, acaba fazendo coisas que não deve fazer. E eu fiquei muito feliz, porque eu quase não vejo TV, desenho animado, e pude perceber que já está sendo colocado na cabeça das crianças o quanto o sentimento de culpa atrapalha a nossa vida, impede a nossa jornada feliz, tranquila, serena. Mas as palavras de Jesus continuam. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, porque nós ouvimos as palavras de Jesus, mas precisamos analisá-las à luz agora da doutrina espírita, que veio para nos trazer as informações mais completas. Então, cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, o pouco que tiver lhe será tirado. Sabe que isso é uma coisa que parece bem complicado. Que estranho Jesus dizer que aquele que tem ainda vai ter mais, vai ser dado mais, e aquele que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Mas para nós entendermos as palavras de Jesus, e na realidade ele nos falava para os milênios seguintes, não era para aquele povo naquele momento, porque ele sabia que nós voltaríamos em inúmeras reencarnações com o nosso intelecto, a nossa inteligência mais desenvolvida, e aí nós ouviríamos novamente as mesmas palavras e teríamos condições de compreender. Gostaríamos então que os senhores imaginassem que tivessem uma função ou um bem ou algo muito importante
para entregar nas mãos de alguém que cuidasse muito disso, que resolvesse com muito critério essa questão. E aí tem dois elementos. Um, extremamente desligado. Vida boa, bom vivant, como se diz, né? Vai tocando a vida como dá, como quer, faz as coisas quando quer, não tem a responsabilidade do horário, nem do trabalho, enfim, é desligado, né? E o outro é uma criatura realmente responsável, ciente dos seus deveres, organizada, né? Então, se eu tenho esta função, este bem, esta oportunidade, eu vou dar para quem? Para aquele que joga tudo fora ou vou dar para aquele que tem um critério sério e responsável para tomar conta? Então eu vou dar para aquele que tem. Então aquele que tem, muito mais lhe será dado. E aquele que não tem, o pouquinho que ele tiver eu vou tirar porque ele vai jogar fora mesmo, então eu vou resgatar para dar a ele quando ele estiver amadurecido. Não é legal isso? A gente não tem uma compreensão muito mais profunda quando a gente vê assim? É isso que Jesus nos dizia. Então, para muitas pessoas, ele sabia que não adiantava falar naquela época. Seria perda de tempo. Eram palavras jogadas ao vento. Mas depois não. Nós amadurecemos. Hoje, sentados aqui, nessas cadeiras, a maioria de nós já leu boa parte da obra básica de Allan Kardec. Quem lê o Livro dos Espíritos já tem uma boa base. Quem folheou as páginas do Evangelho já tem um roteiro luminoso para seguir. Então, estamos tranquilos. Então, aquele que tem responsabilidade, muito mais eu lhe darei, né? E isso nos deixa numa alegria enorme, porque nos dá a certeza de que Deus é Pai. Ele é Pai e cuida de cada um de nós. Não importa se sejamos muito pequenininhos, com pouco conhecimento, esquecidinhos num canto, não importa. Ele nos trata a todos com igualdade. A parábola da candeia, ela nos oferta essas informações de forma completa, porque muitas coisas são complexas, né? E esses ensinamentos extraordinários que Jesus nos trouxe são decodificados. A candeia, ela era um utensílio usado para iluminar as salas domésticas, a casa, né, da criatura. Então se colocava dentro de um recipiente um óleo, né, e daí se tomava de um pavio que era tecido de algodão e bem torcido depois, e se molhava dentro dessa candeia, dentro daquele óleo que estava lá. E aí se riscava lá as pedrinhas, que naquela época eram as pedrinhas, né, para acender este pavio. E uma vez aceso o pavio, acontecia o quê? A combustão, né? Entrava em combustão. E a claridade da lâmpada, para se tornar real por um tempo, ela consumia o quê? O óleo. O óleo vai diminuindo até se esgotar. Então consome a força do óleo, porque o óleo, em todos os tempos, e vem desde os judeus, ele é sinônimo de força, né? Então, isso quer dizer que para que haja essa luz para iluminar o ambiente, é necessário energia, sacrifício, né? E até nós fomos nos informar a respeito do dínamo, que o dínamo, para funcionar, me disseram algumas pessoas, é preciso da roda, né? A roda que gira e movimenta o dínamo para que ele funcione e também forneça energia. Então, também o óleo é uma força, o dínamo é uma força, né? As rodas que giram é uma força, tudo é uma força. E esta força, ela é similar ao sacrifício. Então, sem sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Essa é a conclusão que a gente chega. É preciso. Agora fica mais fácil, nós começamos a entender a frase de Jesus. Para nós aqui o material de manutenção da luz é a possibilidade, é a vida, é o recurso que nós temos. Por exemplo, eu venho para a Terra,
com todas as potencialidades que a divindade possui, né? Deus nos deu todas as possibilidades. Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda se quiserem. Bom, se ele garantiu isso e nós acreditamos em Jesus, então nós sabemos que nós podemos muitas coisas. Se nós ficássemos fechados dentro de casa até o dia do nosso desencarne, só manipulando as coisinhas que eu vejo todos os dias, será que nós teríamos algum avanço? É óbvio que não. Nossa inteligência ficaria paralisada. Do mesmo jeito que ela veio, ela retornaria. Então a vida na Terra é para que haja evolução do nosso espírito, que é produzido pelo movimento do nosso corpo, não é? Aquele que produz energia, não é o nosso corpo que produz o trabalho, não é o nosso corpo que produz a força, né? Então é preciso o movimento para que haja energia. Só que tem um detalhe, muita gente faz uma força enorme para produzir energia, mas coloca embaixo do alqueire. Quantos? Basta a gente pensar num banco mundial, desses que não tem ninguém fazendo vistoria, né? Quanto dinheiro guardado lá dentro, que daria para alimentar a humanidade inteira, né? Quanta coisa guardada lá, que poderia resolver o problema da fome no mundo. Então esse é o problema. Quando nós trabalhamos a nossa inteligência para que ela se desenvolva para a aquisição dessa potência que é a luz, nós escondemos. E o que é preciso para que a gente não esconda? A gente precisa não trabalhar só a nossa inteligência, mas também a nossa emoção, os nossos sentimentos. É fundamental que a gente perceba que possui um coração. Este órgão que Deus colocou em nós, ele é um órgão extraordinário. Eu não sei se os senhores sabiam, eu vi até numa palestra do Haroldo que estava falando que o câncer é a sementinha do amor, né? Que quase sempre é uma prova final da criatura aqui na Terra, que depois que quem atravessa por uma situação dessas, é uma criatura que passa a ter uma luz maravilhosa e tal. E eu fiquei ouvindo aquilo e me encantando com essa história da sementinha do amor. Aí ele falou assim, e o único órgão no corpo que não dá câncer é o coração. É o coração. Porque o coração, ele tem um objetivo que é iluminar a terra. Não a si mesmo, mas aos outros. Jesus disse, vós sois luzes, e ela está instalada dentro do nosso coração. Se o nosso coração dedicar-se a espalhar a luz, as doenças não nos atingem, a não ser aquelas kármicas escolhidas por nós mesmos. Do contrário, não, porque não vai haver necessidade de nenhuma aprovação, de nenhuma dor dessa natureza para que a gente avance. Porque existe uma palavra que o apóstolo Pedro falou muito interessante, que nós podemos cobrir multidão de pecados amando, né? O amor cobre a multidão de pecados. E Jesus nos disse que Pedro teria uma passagem suave e ficaria por longo tempo na terra, porque ele foi o que mais amou. João foi o que mais amou de todos os discípulos, o que compreendeu primeiro a mensagem que ele trazia, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é muito importante que a gente comece a olhar para dentro de si mesmo. Desculpa. A combustão, a claridade, né, da lâmpada junto do óleo são fatores fundamentais para a iluminação. Então vamos nós prestar atenção de que forma nós vamos promover a combustão, né, para que a luz se acenda. Esta força, ela tem que ser fruto de um esforço interior de cada um de nós.
Não é simplesmente você, usando um exemplo simples, você chegar na casa de alguém e dizer, olha, eu vou te dar uma quantia de dinheiro aqui para você melhorar a tua vida, virar as costas e ir embora. De nada adiantou. Porque talvez aquela pessoa nem estivesse preparada para receber aquele dinheiro e aquele dinheiro há de trazer lágrimas para ela por algum motivo. E nós seremos responsáveis por todas as lágrimas que nós fizemos outras pessoas derramarem. Ah, mas como? Se está ganhando um dinheiro, coisa assim. Se ele não está preparado, ele pega, sai com aquele dinheiro, deixa a família à deriva e vai fazer festa. E o sofrimento da família será a responsabilidade de quem alcançou aquele valor para uma criatura que não estava preparada. Por isso, aquele que não tem, ou pouco que tem, lhe será tirado, para que ele não faça mais besteiras na vida. Então, são coisas que vêm agregadas, que é a candeia, que nada fique escondido e que é importante que a criatura se dê por conta de que se a situação está muito difícil, só existe um responsável, que somos nós mesmos. E eu preciso usar o meu intelecto. Deus nos deu essa máquina extraordinária que faz parte de nós. Esta máquina, ela foi produzida pela inteligência suprema que está ao lado de Deus, amando do Pai, para que nós tivéssemos todas as possibilidades para não passar necessidade na terra. Ou nós achamos que Deus, sendo Pai, se compraz em ver o sofrimento na terra? É óbvio que não. Nós viemos em condições de produzir o suficiente para a nossa alegria. Acontece que uns produzem o suficiente e começam a querer esconder o resto que ganha. E aí, escondendo, vai faltar para aqueles que estão um pouco mais atrás, com mais dificuldade. Porque nós não nascemos, nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Tem uns que nasceram, foram criados antes, não nasceram, foram criados, que nós viemos da pedra, né? Fomos criados antes, outros foram criados depois e outros foram criados muito depois, e então, cada um no seu tempo, nós fomos criados em grupos, né? Então, aqueles que estão com a inteligência já mais desenvolvida, que já viveram mais vidas, né? Vidas terrenas, né? Já desenvolveram mais o seu intelecto, já tiveram experiências grandiosas que aceleraram a sua emoção, o seu coração, essas pessoas estão preparadas. Mas elas têm o dever, a obrigação de auxiliar os que vêm vindo atrás. Assim como aqueles que estão, muitas vezes, no plano espiritual superior, saem do seu jardim de estrelas e descem até nós para nos auxiliar. Quantas vezes nos debruçamos pedindo a Maria de Nazaré pelas situações difíceis que nos acontecem, chorando, derramando lágrimas, rogando a ela. Será que ela vem? Ela salta de onde ela está. É impressionante como nós somos atendidos rápido, muito rápido. Acontece que a gente não se dá por conta. Estamos ali naquela prece tomada de comoção, né? Rogando, mas no fundo, será que eu vou ser atendida? Será que isso não é só uma proforma? Será que isso aqui eu não estou repetindo palavra vazia? Né? Daí a gente tem hábitos de acender vela, hábitos de se ajoelhar, nada é necessário, porque Maria, a pessoa atendeu na hora que ela chamou. Só diz assim, mãezinha, toma conta de mim agora, porque a gente está meio perdida, né? E ela vem. Mas ela vem através dos seus emissários. Cecília, que é o mandalete, vamos dizer, de Maria de Nazaré mais direto, ele permite que as criaturas façam esse contato direto, porque ela é um espírito que basta irradiar e ela já está presente diante de nós. E ela pode irradiar aos bilhões, aos trilhões ao mesmo tempo. Então, nós somos sim atendidos. Mas o que nós precisamos entender é que assim como ela faz conosco, ela deseja, ela espera que façamos com as outras pessoas que estão à nossa volta. De que forma? Irradiando. Se eu vejo que alguém estava triste, não está bem no trabalho, na casa espírita, ou mesmo na casa da pessoa, numa festa eu fui e tinha alguém triste, eu vou até lá, eu converso, eu tento levantar, tirar aquela angústia de dentro dela, mas eu vou para minha casa com o meu coração ligado a ela. E aí eu faço a oração de intercessão,
que já foi comprovado pelos Espíritos, que a oração de intercessão tem um poder que nós não temos a menor ideia. Diz que é uma coisa extraordinária, fantástica, né? O poder de intercessão. Então, se eu tenho esse poder de envolver esta pessoa que eu amo, porque se eu me interessei por ela, é sinal de que eu já tenho laços de amor com ela. E é assim que a gente deve fazer com todos os nossos irmãos aqui na Terra. Pessoas dizem, não, é um estranho. Quem garante que é um estranho? Por que os meus olhos cruzaram com aquele par de olhos? Por que de repente eu fui capaz de perceber que aquela pessoa está triste? Será que lá numa outra encarnação não fui eu que a alfinetei? Não fui eu que a espinhei? E agora Deus está me dando a oportunidade de vencer aquela coisa lá de trás, oferecendo a ela o meu amor, o meu coração, da forma mais pura, que é através da oração. Então isso a gente precisa prestar atenção. É isso que a candeia nos ensina, que é fundamental. O óleo para ver a combustão, e que tudo na candeia é importante, o recipiente, o pavio, tudo é importante. Então todas as nossas ações, e principalmente as ações dos olhos, gente, nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Sabem que nós temos muito mais olhos tristes e perdidos no nada do que olhos de amor? Vocês já imaginaram se não tivessem os olhos, se fôssemos cegos? Que coisa horrível seria não conhecermos o verde, não conhecermos o azul, olha o azul do céu, olha o verde da natureza, não conhecermos as cores do pôr do sol. Isso os nossos olhos nos dão de presente. E nós enviamos para eles raios tristes, amargos, das nossas tristezas. Imaginem que se eu estou num lugar onde eu conheço as pessoas, estou bem inteirada e vejo que alguém chega na porta e aquela pessoa é estranha de todo mundo. A pessoa fica ali sem jeito, não sabe o que fazer, e eu fico pensando, coitada, sozinha, né? Tão desenturmada, é uma pena. E continuo conversando com os outros. Esse é o nosso hábito. Se essa pessoa chegou na porta e eu a vi, eu tenho o dever de ir até a porta de braços abertos e acolher essa pessoa num abraço apertado, mas enquanto eu estou caminhando, os meus olhos estão trabalhando. E é esse olhar que atinge o coração da criatura que está na porta. Porque se nós conseguirmos enviar olhos de amor para as pessoas, com certeza absoluta, ela vem, entregue para nós. Tem gente que tem assuntos delicados para conversar e fica procurando palavras. E esquece do toque, do olhar, do sentimento do coração que chega antes. Porque o sentimento do coração está em combustão naquele momento, porque você está agitando o amor dentro de ti por aquela pessoa. Então, se ele está em combustão, o que está acontecendo? Você está se iluminando, você toda está iluminada. E quem é que consegue negar alguma coisa a alguém iluminado? Nós precisamos entender as palavras de Jesus para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. É um trabalho, talvez, um tanto quanto estranho falar assim, porque a gente ri, sorri, conversa, abraça, mas o que nós estamos pedindo aqui é uma aplicação mais consciente de todos esses instrumentos que nós possuímos, com aqueles da nossa casa, do nosso lar. Um dia nós comentamos aqui sobre o olhar do marido para a esposa e da esposa para o marido, né? Que eu disse que é tão difícil assim, o dia a dia, as tarefas, né? A pessoa acaba deixando esse hábito como eram namorados, né? Tinham. E aí um casal lá fora disse assim, eu nunca tinha ouvido falar isso, que é preciso a gente continuar se olhando como se olhava no tempo do namoro, né? E daí eu disse assim, é
É interessante, né? É um conselho que a gente recebe dos espíritos. Tem o livro Vereda Familiar, da Joana de Ângeles, que nos diz essas coisas, que é para a gente fomentar o relacionamento com aquilo que a gente possui, né? Que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, né? Então a gente tem que criar o quê? Estratégias para enriquecer esses momentos, né? Que aquela pessoa que é naturalmente ranzinza, a gente vai amolecendo, vai deixando com que ela fique cada vez mais macia, né? E logo, logo as resingas desaparecem. Mas nós, infelizmente, a gente ainda tem o hábito de contemplar o mau humor dentro de casa, né? Então é fundamental que esse mau humor comece a tomar um rumo diferente. Porque se eu vou mal nos negócios do meu trabalho, já começou lá quando eu me levantei da cama e bati minha canela, sabe, naquela guardinha da cama quando a gente levanta? Ali começou a minha história. O meu negócio só deu mal porque eu bati minha canela lá e eu disse tantos palavrões que eu já me cerquei deste grupo de testemunhas que me acompanharam se divertindo às minhas custas. Então nós precisamos abrir os olhos para essas coisas e seguir os conselhos do Mestre Jesus. Tá? Rafael Papa, ele nos propõe analisarmos. Rafael Papa é a criatura que organizou esses livros aqui, Jesus, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Este livro, gente, é uma das coisas mais lindas que a doutrina espírita já produziu. Tá? É uma compilação de diversos escritores fazendo análise das parábolas de Jesus. Tá? E tem o 1 e tem o 2. Com certeza a casa aqui pode promover para vocês a busca desses livros se ainda não tem. E ele disse que a gente precisa estudar a passagem do Lázaro, porque Jesus, eu tenho que olhar o relógio que disse que estava parado, né? Me avisa daí. Que Jesus chamou Lázaro, ele ficou doente, o Lázaro, e estava à morte. Maria e Marta chamaram Jesus, que estava em Cesareia de Filipe. Quem conhece o mapa da Palestina sabe que Cesareia de Filipe fica bem no alto, né? Lá na Sibéria, bem longe, tá? E Jesus estava lá, e ele daí conversa com Maria, através do interlocutor, né, dizendo: diga a Maria que eu não posso ir agora, só poderei daqui 4 dias. E aí ela volta, né, e conta lá que ele volta, o interlocutor conta para Marta e para Maria que Jesus não poderá vir. E elas ficam desesperadas: mas ele é nosso amigo, ele precisa vir. E naquele dia o Lázaro morre. Passado 4 dias, Jesus veio. E aí Jesus chama a atenção da Marta e da Maria. Disse que se elas acreditassem, elas iriam ver a glória de Deus. E aí então Jesus se coloca à frente da sepultura, que era uma caverna, né, com uma pedra na frente, e manda as criaturas que ali estavam: tirem a pedra, diz Jesus. E aí a pedra é tirada. E aí ele grita lá de fora: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro vem com as mãozinhas amarradas assim, os pezinhos, tudo, porque eles embalsamavam a pessoa, né? Enrolavam aqueles panos na pessoa, vem pulando para fora, né? Eu sei disso porque eu vi um filme, e retrataram no filme o que diz a Bíblia, né? E veio assim pulando para fora, e aí Jesus olha para quem estava ao lado, os amigos, né, espantados, e diz: desenfaixai-o e deixai-o ir. Então é uma passagem simbólica, porque na verdade Jesus sempre deixava registros para serem examinados por nós hoje, tá? Então, esse é o chamado que ele faz para cada um de nós: tire a pedra de cima do teu coração. Só assim as coisas funcionarão. Porque tirar a pedra do nosso intelecto nós já tiramos, e há muito tempo. Porque há muito tempo que o progresso material está revolucionando o mundo, não é verdade? Mas e o coração? Por que é que o coração não acompanha? Então esse tirar a pedra é para que a gente arranque essa pedra que está esmagando o nosso coração. E quando diz desenfaixai-o e deixai-o ir, é necessário ajuda. Nós não conseguimos fazer esse processo sozinho.
Nós precisamos de amigos, precisamos de familiares, precisamos de profissionais, precisamos da casa espírita. Todos esses elementos podem auxiliar a gente a tirar as caixas do egoísmo, do orgulho, do medo, da dúvida, né? São diversas faixas que precisam ser tiradas. E só o trabalho em cima dessa questão é que vai nos livrar disso tudo. A gente vai poder sair livre. E não é da noite para o dia, é preciso tempo. As coisas não acontecem por milagre. Nós não somos mais crianças espirituais que ficamos acreditando que vai vir uma nuvem e vai fazer um milagre para nós. Não, o milagre tem que ser fruto do trabalho, do esforço próprio, para que a combustão aconteça. Vamos girar essa roda da vida com força para frente, com vontade, com coragem, entusiasmados, sabendo que isso há de gerar luz. E se eu gerar luz, tudo na minha vida acontece de bom. Jesus não disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Para ir até Jesus, o que eu preciso fazer? Me iluminar. Porque uma criatura trevosa não sobe, não se eleva, ela fica plantada no chão, fica pesada, fica grudada. É preciso tirarmos as trevas de dentro de nós, as tristezas das culpas, ou também quando a gente se sente magoado, quando a gente se sente ressentido, quando a gente se sente menor que os outros, pequeno, incapaz. Não existe isso. Todos nós somos uma potência diante de Deus, Ele sabe, Ele que criou. Quando eu crio uma máquina, eu sei o que essa máquina é capaz de fazer. Agora Ele criou nós, seres humanos, que vamos alcançar a perfectibilidade, vamos nos aproximar dEle. É óbvio que não podemos ser o Deus que Ele é, porque senão Ele não seria Deus, né? Mas nós vamos ser os seus eleitos, como Ele diz. Estaremos próximos dEle. Vamos auxiliar outros mundos, outras criações dEle. Vamos trabalhar como Jesus trabalha, dirigindo o nosso planeta e tomando conta de todos nós. Cada um de nós terá esse destino. Felicidade absoluta, completa, o que quisermos. Jesus também disse uma frase: veio antes de vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele estava se referindo à nossa capacidade de temperar, de fazer coisas que nunca ninguém experimentou, né? É a nossa inteligência, a nossa capacidade de promover situações únicas. Quem é cozinheiro aí sabe que às vezes bota um prato na mesa que todo mundo fica com os olhos brilhando, né? E salivando. Meu Deus, como foi feito isso? Que beleza, que delícia! Foi a inteligência do cozinheiro, que soube organizar os alimentos e foi colocando os temperos e foi... Então, nós temos essa capacidade. Jesus diz: vós sois o sal do mundo. Mas tem gente que usa o sal para pisar nele, que são as pessoas que ficam acumulando as suas riquezas. Antigamente, quando estavam se explorando o sal no princípio, eles tiravam, até hoje, eu não conheço como é que é isso, mas até hoje deve ser assim, a primeira camada de sal, ela é jogada fora, né? Porque ela tem um gosto amargo, né? Então este sal, naquela época, ele era entregue no templo, porque muita gente ia no templo e ao redor do templo ficava cheio de pessoas pisoteando, e aquilo fazia um charco por causa das chuvas e tudo mais. Então eles espalhavam aquelas camadas de sal e ali as criaturas pisavam. Então Jesus questiona quando ele coloca a parábola do semeador, que às vezes as sementes são jogadas, né, num terreno onde eles são pisados. E depois nós temos um livro que a gente estuda num grupo, né, mas que tem para vender quem quiser ler, o Evangelho Redivivo. É maravilhoso, é uma proposta da Federação Espírita para que a gente reflita, para que a gente conheça, medite, né? Primeiro conheça, medite, sinta e aí viva o Evangelho.
É um processo, são 4 etapas. Para os senhores terem uma ideia, acreditamos que estamos aí na meditação, na 2ª etapa. Conhecer a gente já conhece, estamos meditando. Porque sentir é só para quem já alcançou um grau elevado. Porque uma das coisas que a gente ouve dizer é assim, eu não quero ser espírita porque o espírita gosta de sofrer. Né? A pessoa diz assim, é para sofrer, vai ter que sofrer. Não, o sofrimento é opcional. A dor é necessária para crescermos, mas sofrer por conta dessa dor é opcional. Se eu sei que essa dor está chegando em mim, porque eu estou com alguma coisa desajustada, ou estou resolvendo um problema de vida passada, eu não vou sofrer, eu vou agradecer a Deus. É uma semente de amor, como disse o Haroldo. Está me dando força para impulsionar para frente? Ou estou quitando uma dívida lá que eu vou esquecer dela para sempre? Então, o sofrimento, ele é opcional. A pessoa tem, se quiser. Tá? Então, esse sal da terra unido à luz nos fará subir às alturas se nós quisermos, tá? Esse movimento do Lázaro de sair do sepulcro é um movimento que nós temos que fazer para acender a nossa luz. Sair do sepulcro íntimo que nós carregamos. Que sepulcro é esse? Reclamar se está chovendo, se tem sol, sol está demais, se tem frio, está muito frio, se está quente, está muito quente. São hábitos, não é que a gente seja reclamando, é hábito. E as palavras têm poder, nos esquecemos que as palavras têm poder. Então é fundamental que a gente desperte para essas coisas. Vamos acordar e fazer com que as nossas vidas tomem um rumo diferente. Jesus precisa disso com urgência. Ele não pode mais ficar esperando. A transição planetária está aí. Queremos uma situação nova, um mundo novo. As pessoas perguntam, mas como que vai acontecer a transição planetária? Dentro da minha casa. Eu posso já ser um mundo de regeneração dentro da minha casa. O que impede que o meu lar seja um mundo de regeneração? Se ali sou eu que mando. Levantar de manhã só com um sorriso. Bom dia, bem agradável. Beijinhos. Um café gostoso em companhia da quem se ama, né? Uma conversa agradável, desejar um bom trabalho, à espera da hora do almoço, a alegria de estar juntos. Gente, não sabemos até quanto tempo vamos estar aqui na Terra juntos. Os abraços sempre calorosos, os toques, os olhares, tudo isso é fundamental para nós vivermos no mundo de regeneração. E vamos treinar. Porque quando chegar na hora de acontecer aqueles que vão estar no mundo de regeneração, né, nós já vamos estar no top, né? Vamos estar na frente, tá bom? Então eu tenho aqui umas frases, né, do Emmanuel muito importantes que diz o seguinte: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Um sacrifício é preciso fazer. Então que seja aquele sacrifício da nossa intimidade. Gente, a vida não é nada, é um piscar de olhos na eternidade. Vamos começar a trabalhar o nosso interior. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Como é que nós vamos buscar Deus, se não é indo até o outro, oferecendo ao outro o que nós temos de melhor em nós, né? Aquela conversa agradável quando a pessoa está meio calada, né? Buscando com a nossa inteligência os melhores artifícios para a transformação de tristeza em alegria do outro. Sigamos-o auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito, porque senão nós estaremos colocando a nossa candeia embaixo da cama, tá? Você fica querendo saber, será que fulano aí, mas será? Disseram que falou de mim, mas será que falou? Então eu tenho que tomar satisfação, mas será que vale a pena, né? Se você ficar fazendo essas coisas, você vai e faz o que tem que fazer e tire essa lâmpada e coloque no velador, para que todos possam desfrutar da tua luz. Deixa ela brilhar intensamente, que você vai sentir que os abraços são muito mais quentes. E você sente a energia adentrando o teu corpo do abraço do outro. A gente também recebe muito mais.
Porque a vida é como um eco. Você grita aqui e dali a pouco a palavra voltou para você. É bem assim. O amor é isso. Você manda e ele retorna em cheio para você. Vós sois a luz do mundo, nos exortou o Mestre. E a luz, preste atenção, ela não argumenta. Ah, mas eu quero saber por quê. Não, a luz não argumenta. Saber por quê o quê? Se você vai perdoar, perdoa e ponto. Está resolvido. Não constrange o outro a te dar explicações. Deus não nos pede explicação. Por que nós pedimos explicação aos outros? Né? A luz, ela não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. A luz esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Não esqueçam disso, tá? Então, brilhe a vossa luz. E aí, eu trouxe aqui uma encomenda, eu vou ler a letra, porque ela é muito importante, mas ele vai interpretar para mim, tá? Meu amigo. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, quanta coisa para conhecer neste mundo, né? O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Que Jesus nos abençoe.